Tá bom, essa continha foi bônus. O que não é uma continha bônus é o que a gente vai ver agora, que é para uma análise do porquê que essas fórmulas funcionam, tá? Eu não vou fazer para as 3 fórmulas, eu vou focar aqui na fórmula do filho esquerdo, mas vai servir para desmistificar essas fórmulas, tá? E isso, eu confesso para vocês, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou chato, tá? Eu gosto de fazer as continhas, eu gosto de fazer as análises com vocês, mas também porque eu ficava muito incomodado. Quando eu aprendi HIP, como eu falei para vocês, minha estrutura de dados favorita, acho muito interessante. Mas eu não entendia por que isso aqui funcionava, tá? E me incomoda muito, sabe? Quando a gente pega umas fórmulas assim, a estrutura depende dessas fórmulas para funcionar, e eu tenho que acreditar, sabe? É uma coisa que simplesmente de um ato de fé ali, né? Poxa, né? A gente quer entender por quê. E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai fazer um esforço aqui para entender o porquê. E eu vou começar já dando um spoiler. Aqui vamos dizer que é a minha hipótese, tá? Até porque a fórmula já sugere isso. Por que isso acontece intuitivamente? Porque numa árvore completa, ou quase completa, a gente vai ter meio que o mesmo número de nós, aproximadamente o mesmo número de nós, antes de um certo elemento, antes de um certo valor na árvore, e do número de nós que eu vou ter entre aquele nó e os seus filhos. Tá? O crescimento exponencial ali de uma árvore binária é tamanho que o número de nós que eu tenho antes de um elemento vai ser maior ou igual, vai ser aproximadamente igual, perdão, não maior ou igual, aproximadamente igual do que eu tenho entre ele e seus filhos. Mas isso é só para dar intuição, o que vai deixar realmente a coisa mais clara é esse desenho que a gente vai fazer agora. Então vamos brincar aqui, olha, eu vou começar com uma árvore. O que a gente vai fazer? Eu vou desenhar uma árvore e a gente vai, a partir daqui, tentar deduzir regras gerais, né? A gente vai fazer a continha para essa árvore, mas tentar enxergar para além dessa árvore, não ficar restrito a ela, né? Para pensar numa árvore qualquer. Então, essa minha árvore vai ter alguns níveis aqui, não vai ser tão grande, mas deve ser o suficiente para a gente conseguir enxergar alguma regrinha. Então, vamos avançar mais um pouco aqui nela. Olha, já tenho aqui nível 0, nível 1, nível 2, né? Agora aqui no nível 3, vamos aqui. Pelo exemplo que eu preparei, já vou até destacar ele aqui. Esse carinha aqui que vai ser o meu nó, o meu nó de interesse. Então eu vou destacar aqui a cor dele, tá? É o meu nó I aqui, índice I. Mas vamos continuar, porque vai ter gente depois dele. Então, ainda aqui no mesmo nível, eu vou ter mais alguns nozinhos aqui. E depois, no outro nível, até chegar nos filhos do I, tá? Vou supor que os filhos do I existem, eu vou ter mais alguns elementos. Por conta do crescimento exponencial da árvore, a gente vai ficando apertado o espaço, né? Mas tá legal. E eu vou destacar ali, ó. Eu estou interessado nos filhos do I, mas vamos focar no filho esquerdo, né? Que se eu identificar onde está o esquerdo, eu identifico o direito também, que é uma posição a mais. Então vamos focar no esquerdo. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer junto com vocês uma contagem do número de nós que veio antes do I na árvore, tá? Todos esses nós aqui para cima, mais esses caras aqui que estão no mesmo nível do I, mas apareceram antes dele, então mais à esquerda. E uma contagem dos nós que vieram depois, tá? Entre ele e o filho dele. E aqui a gente já vai ver, ó, se a gente contar mesmo, a gente já percebe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antes do I. E depois do I? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Entre o I e o filho esquerdo dele tem 10 nós. O mesmo número, 10 antes, 10 depois. Mas até aí é só um exemplo. O que como eu falei, a gente vai usar isso para tentar deduzir algo mais interessante. Tá? Uma outra coisa para observar aqui com vocês é que o índice de um nó, tá? Como a gente começa a contar do zero, o índice de um nó corresponde exatamente ao número de nós que vem antes dele, né? Então esse nó tem índice 0, esse nó tem índice 1, esse nó tem índice 2, naquela regrinha que a gente colocou. E assim por diante. Eu não vou por todos, mas é pra gente já saber que o índice do I, nesse caso, deve ser 10, né? Porque ele tem 10 nós antes dele. Mas como eu falei, o que eu quero é uma regra mais geral para contagem. Vamos fazer essa brincadeira. Então, como que eu vou deduzir essa regra mais geral? Bem, eu vou usar 2 valores aqui para me ajudar. Um dos valores vai ser, que eu vou chamar de P aqui, vai ser o nível do nó I, que corresponde ao número
de níveis antes do i. Só para não ficar confuso isso, deixa eu pegar uma outra coisa aqui e deixar isso bem claro para vocês. Olha, os níveis na árvore começam a contar a partir do 0, né? Então esse aqui, ó, é o nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, e esse aqui é o nível 4. Então o nível do i é 3. Vejam que como eu começo a contar do 0, isso também é o número de níveis antes do i, tá? Então dá na mesma. Tá? Então eu já vou ter aqui essa informação de que p, né, que eu vou colocar assim, ó. Talvez não seja o jeito mais bonito de colocar. Deixa eu tentar organizar meu desenho de uma outra forma. Vou colocar aqui, ó, desse lado. P igual a 3, tá? É, portanto, o número de níveis antes do nó i, é também o número de níveis do nó i. É o número de nível, o número do nível em que está o nó i, como eu acabei de explicar. Tá bom, tem essa informação, tem uma outra informação que vai me ser útil. Essa eu vou colocar com uma outra cor ali, eu coloquei em azul. Vamos colocar essa em laranja, que é aqui o número de níveis, o número de nós, perdão. O número de nós que estão no mesmo nível do nó i, mas que aparecem antes dele. Tá? Nesse caso aqui vai ser 3 também, mas é só uma coincidência, não tem nada a ver o P com esse número aqui, só coincidiu. E no caso eu vou chamar esse aqui de K, tá? Eu vou chamar esse valor de K e ele é igual a 3. Então, com essas duas informações eu vou contar para vocês qual que é o número de níveis, vou contar de modo genérico, né, o número de níveis que está ali antes do i. E olha só como a gente vai fazer isso. Vamos começar aqui, ó, com o valor que a gente sabe, o 10, né? Que a gente sabe que é o número de níveis antes do nó i. Então, eu tenho aqui o valor 10, que é igual, eu vou separar entre os nós que vieram antes do i, antes da linha do i, e os nós que estão na mesma linha. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 3. Né? Tem 3 na mesma linha e 3 depois. Só que o 7 corresponde ao número de nós numa árvore completa de altura 3. Tá? E isso aí, do que a gente já estudou de árvore binária, a gente sabe qual que é o valor disso. Para relembrar vocês rapidamente, ó, deixa eu refrescar a memória de vocês só para não jogar o valor puro, né? O número de níveis, o número de nós numa árvore binária vai ser 1, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, né? Vai crescendo de 2 uma árvore completa, no caso. Né? Isso dá a soma dos termos de uma PG de razão 2, e o resultado é 2, o resultado do número total de níveis é 2 elevado ao número de níveis da árvore mais 1, seguido do menos 1. Então, nesse caso aqui, o mais 1 no expoente, seguido do menos 1. Então, isso aqui vai dar, esse 7 nada mais é do que 2 elevado a 3 menos 1 mais o 3 ali. Tá? E o que é esse 3 aqui? É o meu P. Tá? Então, a regrinha que eu estou fazendo nada mais vai ser do que o meu P. Então, a regra geral vai ser que o índice do nó i, né, o número de nós que vem antes dele, que corresponde ao índice dele, é 2 elevado a p menos 1 mais k. Né? Esse 3 aqui nada mais é do que o k, e aqui 2 elevado a 3, que dá 8 menos 1, dá o 7, que veio antes. Mas lembrando que essa formulinha, né, isso aqui, né, 2 elevado a p menos 1, é geral. Né? Se o p variasse, né, se eu tivesse não 3 níveis antes do i, mas 10 níveis, 2 elevado a p menos 1 daria o número de nós numa árvore binária completa com 10 níveis. Tá? Então tá legal. Então isso aqui, essa fórmula é igual ao i, né, ao índice daquele nó. Dado que eu começo com 0. De novo, essa coincidência ocorre porque eu começo a contar no 0. Então, o número de nós antes de um certo elemento é exatamente igual ao índice que aquele elemento recebe. Tá, isso que a gente fez foi a conta dos caras que vieram antes. Agora eu quero contar os caras que vêm depois. Tá? Isso já é um novo desafio. Tá? Vejam que é basicamente problema de contagem, mas a gente tem que ser cuidadoso na contagem. Os caras que vêm depois do i e antes do filo esquerdo dele tem duas categorias. Tem os caras que estão no mesmo nível do i, ó. Assim como tem os caras que estão logo antes do i, tem os que estão logo depois. Isso vai ser uma coisa. E tem os caras que estão no próximo nível, né, mais antes do filho do i. Esses aqui são mais fáceis. Tá?
Esses são mais fáceis. Por quê? Porque, como a árvore é quase completa, se o i tem filho esquerdo, todo mundo que veio antes dele tem filho esquerdo e filho direito. Então isso aqui vai ser 2 vezes k, né? Sendo k o número de caras antes do i, eu vou ter 2 vezes ali. Então já deixa eu começar a escrever a continha ali. Olha, o número de nós entre o i e o filho dele vai dar 10. Né? Só que ele agora está dividido diferente. Ó, 4 mais 6. O 6, como eu estou dizendo, nada mais é do que 2 vezes k. O 6 a gente já conhece, tá? Que são esses caras aqui. Agora, e esses aqui, né, que estão logo depois do i? Esses aqui são só os que sobraram. Né? Quantos nós tem nesse nível aqui como um todo? 2 elevado a p. Né? Percebam, esse aqui é o nível 0, tem um nó só. Esse é o nível 1, tem 2 elevado a 1, que são 2 nós. O nível 2 tem 2 ao quadrado. O nível 3, ou p, né, que é o nível do nó i, tem 2 elevado a p. Quantos caras estão aqui à direita do i, então? 2 elevado a p, menos k e menos 1 por causa do próprio i. Então fica aqui a continha 2, no caso aqui, elevado a p, menos 1, não, perdão, 2 elevado a p, menos k e mais 1. Peraí que faltou espaço ali. E aqui, mais 2 vezes k. Então vejam, eu quero que vocês entendam a lógica disso aqui, tá, gente? Não é só para acreditar. Se fosse só para acreditar, eu falava só o valor ali. O que a gente fez foi, no de cima, contar o número de nós antes do i. No de baixo, a gente está contando o número de nós entre o i e o filho esquerdo dele. Então aqui o 4 mais 6, né? 4 nós aqui, 6 ali. A gente está quebrando em número de nós que sobrou nesse nível. 2 elevado a p menos k mais 1. Vejam que dá certo, né? 2 elevado a 3 daria 8. Menos 3 e menos 1, perdão, não é mais 1. E menos 1, né, vai dar 8, perdão, peraí, isso, 8 menos 4, e daí sobram 4, né, e dá exatamente aquele 4. E aqui 2 vezes k, né, 2 vezes 3, nesse caso dá 6. Então, a nossa formulinha geral está ficando com essa cara, só cortar aqui agora, se a gente cortar menos k com o 2 aqui, a nossa formulinha geral vai ficar com a cara de 2 elevado a p menos 1 mais k. E o que tem isso de legal? Né? Por que essa expressão feia nos dá? Bem, ela nos dá exatamente o que tinha antes. Né? Então quer dizer que agora não é mais só uma coincidência dessa árvore. A gente deduziu, olha, numa fórmula geral, para qualquer árvore completa, se eu pegar um i qualquer e fizer a continha, isso aqui, ó, 2 elevado a p menos 1 mais k vai dar o número de nós antes dele, e 2 elevado a p menos 1 mais k também vai dar o número de nós depois dele, que é igual ao próprio índice dele, como eu falei. Para fechar, para a gente ver que isso chega a algum lugar, vamos ver então agora quantos nós tem antes do filho esquerdo do i, que é o resultado aí, corresponde ao índice do filho esquerdo, né? Então, vejam que o filho esquerdo do i, eu vou colocar aqui, ó, filho esquerdo do i, na falta de um outro lugar, né, para colocar. Filho esquerdo do i, opa, vamos puxar assim, ó, que ficou feio, mas me perdoe. É falta de espaço, gente. Filho esquerdo do i, ele vai ter o quê? I elementos antes do próprio i, mais o pai dele, mais um cara que é o pai dele, mais i elementos depois. E isso aqui dá 2 vezes i mais 1, que é o valorzinho que a gente está usando. 2 vezes i mais 1. Tá? Então, quer dizer, não é só uma coincidência, não é só por maioria de votos ou por fé. Realmente, essa continha fecha. Né? A gente fez a continha e a relação ali de um elemento que está na posição i, de uma árvore completa, quase completa qualquer, binária quase completa qualquer. E a posição do filho dele segue isso aí, 2 vezes i mais 1. Eu não vou fazer a do pai, porque acho que já é continha suficiente para a gente, mas espero que tenha desmistificado essa fórmula, então a gente pode confiar, está correta. Mesmo a do pai, né, a gente não provou, mas dá por argumentos semelhantes a gente consegue mostrar que ela dá certo também.